Boa noite, pessoal. Eu vou deixar aqui a câmera devidamente focada no José Eduardo Umbelino, né? Aliás, o nome dele é de aristocrata, José Eduardo Mendonça Umbelino Filho. Né? No caso aqui nós temos um DNA importante. Eu não tive essa foto aqui ainda não. Eu preferi não ter visto. Em todo caso, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma oficina de escrita criativa. Boa noite, pessoal que está aqui presencialmente, né? Sobretudo para quem está aqui também virtualmente conosco, né? Nossa oficina ela é mista, né? Tem esses dois formatos. E hoje falaremos de literatura fantástica, né? Com José Eduardo Mendonça Umbelino Filho. Lembrando que a nossa quinta oficina de escrita criativa ela é possível graças a um projeto aprovado pelo Conselho de Cultura, né, advindo de recursos da Lei Aldir Blanc, da Secretaria Especial de Cultura ligada ao Ministério do Turismo. E temos feito várias oficinas muito interessantes aqui, com grandes nomes da literatura, de Marina Colaçante, a Marta Batalha, né, e hoje com grandes nomes locais também, né, a nossa literatura goiana, Helena Godoy, Goiana Baiana, da Selva também, né, e teremos outros nomes. Mas é o seguinte, quem é José Eduardo Mendonça Umbelino Filho? Temos aqui algumas obras que ele escreveu ou participou, né? A mais recente é essa daqui, gente, que inclusive a Maria Clara Danck esteve conosco, né? E ela falou deste livro aqui, o Umbelino participou também, né? Que é o Cidade Infundada. Ele vai falar depois um pouquinho dessas obras, né? Nós temos aqui que no caso aqui é um conto especulativo, né? Uma obra que é coletânea. A versão anterior é bem interessante. Ah, sim, bom, bem lembrado. Aqui nós temos também a versão, o primeiro volume, né? Que é o Cidade Sombria. E é curioso o seguinte: você participou desse aqui e viu o concurso, não é isso? Foi, fui um dos ganhadores do concurso. Exatamente. Olha só, e o conto dele foi tão interessante, inclusive eu acho um dos melhores do livro. E que ele foi convidado como membro titular, digamos assim, para o segundo volume, né? Então, aí já demonstra o valor do rapaz. Aqui um livro solo, né? Um Aprendiz de Silêncio, que é poesia. Sala de Espelhos, também poesia. Lançamos aqui recentemente também, né, na nossa oficina. Ah, você ganhou o prêmio Lacordaire Vieira, né, em 2013. Sim. Esse é um prêmio de Brasília também? Ah, sim, o prêmio de Brasília. Tá. Participar. Conto, né? Sim, contos. Concurso de crônicas. Isso aqui é bem interessante. Jéssica conosco. Coletando de contos, primeiro concurso de José J. Veiga, né, um dos grandes contistas goianos. Isso aqui é uma coleção lançada pela UB recentemente, né? O escritor com personagem. O seu foi quem mesmo? Foi o Kafka com isso. o Lewis Carroll. Isso, olha só, gente, que mistura Kafka com Lewis Carroll, que maravilha. Esse é o concurso de Araçatuba. Concurso de Araçatuba. Maravilha. Então, olha só, então temos algumas obras do José Mendonça, José Umbelino, né? É um Umbelino, está aqui conosco. E vai falar para vocês sobre literatura fantástica. Então, gente, olha só, passa a palavra para o nosso palestrante de hoje. Fala, Umbelino, com você. E é uma grande honra para a UB recebê-lo novamente. Como comentava antes, né, a sua oficina no dia de Campo Quase Livre foi muito elogiada, né? Então, muita gente pediu para que repetisse, né? Então, estamos aqui repetindo, atendendo a pedido. Palavra com você, Umbelino. Botão? Onde está o botão? Aqui. Oi. Agora sim? Tá certo. Ok. Obrigado, Ademir, pela generosa apresentação. E eu queria desejar boa noite a todas e a todos, né? Principalmente aos que estão aqui. Faz um tempinho que eu não participo de uma atividade que seja mista ou só com presenças. E, aliás, fazem uns 2 anos que eu não entro numa palestra, numa oficina que tenha gente, né, que eu possa encostar ou jogar uma caneta nas pessoas, né? Então é uma sensação renovada para mim.
Então, eu agradeço muito a presença e também o pessoal que está aí, né, no virtual. Eu agradeço principalmente ao Ademir por ter me colocado nessa latada. Ademir, obrigado. Ele me sempre uma honra. Uma coisa que eu esqueci de falar. O que eu sempre falo para constranger o Umbelino, e é verdade. Um dos grandes talentos da geração, e na minha opinião, isso será reverenciado pelo futuro. O principal inovador da literatura regionalista hoje. Ele fala isso de todos, essa é a verdade. Não, isso só fala de você. O Ademir é sempre muito generoso e eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui. Eu vou falar para vocês, né, porque essa coisa de ficar dividindo assim, mas por favor, eu estou falando com todos e todas. É sempre muito bom poder estar aqui e eu penso que agora é minha vez de fazer alguns elogios, né? Acho que nós temos vivenciado aqui em Goiás e aqui em Goiânia uma renovação da nossa literatura e isso tem muito a ver com o trabalho, com o esforço e com as ideias, né, do Ademir, da UB e de vários outros personagens que estão nesse cenário literário nosso, que tem produzido muito, né? A gente tem vivido tempos mais difíceis, mas a produção literária nossa tem crescido em quantidade e em qualidade. E eu fico muito feliz de poder fazer parte, né, desse momento que a gente tem vivido aqui em Goiânia. Tem muita gente mais jovem que está escrevendo, que está mostrando. Hoje é mais fácil, né, publicar um livro, hoje é mais fácil, a gente tem mais caminhos para conseguir fazer isso. Mas não é só a facilidade, também exige uma certa coragem de fazer, né, de poder mostrar o que se produz, de escrever e de estar nesse cenário. Então, para mim, é uma felicidade muito grande poder participar dessa oficina. Tivemos oficinas anteriores, né, ou edições anteriores. Agora, que eu estou me recordando da Marina Colasan, que eu participei, do William Fuchs, teve o Leandro Godoy, teve o Ademir também, vai ter outras do Ademir, e nós temos então um time de primeira linha e poder participar e poder estar junto e frequentar e ver essas oficinas é um enriquecimento fundamental para quem está tentando escrever, quem está tentando vencer esse desafio, né, como eu. Então, e aí acontece que quando eu vi os nomes que estavam na oficina e eu me vi colocado no meio, eu falei, poxa, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou participar disso, tendo, né, sob a sombra de tantos melhores escritores e escritoras que tem muito mais a falar, que tem muito mais a ensinar ou a mostrar do que eu tenho, né? E aí começou a dar aquela raiva interna do Ademir, né, para me colocar nessa novamente, né, Ademir? Mas eu refleti e eu pensei de fazer uma oficina um pouco diferente, porque eu não me sinto, não sinto a autoridade suficiente para ensinar nada ou passar nada desse tipo, né? Mas é uma coisa que eu acho que seria interessante de fazer nessa oficina, que não é uma oficina de escrita, mas uma oficina de leitura. Porque eu imagino, né, que para quem gosta de escrever sabe que não há um escritor sem leitor antes. Que pelo menos os melhores escritores que nós conhecemos, eles foram ou são antes ótimos leitores ou melhores leitores, né? E a leitura, sem a leitura, a escrita ela se torna mesquinha muitas vezes, ela se torna pequena. Então, por que não falar um pouco disso que pelo menos eu sei que eu faço bastante, que é ler, né? Eu não tenho, evidentemente, a memória enciclopédica de alguns, né? Sou eu. Mas eu estou sempre me esforçando para ler muito e eu sinto a importância, a relevância de ser primeiro um bom leitor, né? E para depois me arriscar na escrita. Sem esse primeiro caminho, né, esse caminho de entrada, eu sinto que eu fico andando em círculos quando eu tento escrever. Belina, falando nisso, em questão de leitura, nós estamos aqui com um público bem legal aqui na plateia e é sempre bom também incentivar esse retorno lento e gradual e tal. E estamos aqui com 2 livros para
distribuir, para sortear com os presentes, que é o Literatura Portátil, esse livrinho bem legal. Vou pegar um que está aberto aqui, do escritor Solimar Oliveira, que está aqui conosco. Um livro muito legal, que foi editado pela editora Bula, da revista Bula, né? São pequenos contos. Aqui, olha só que bacana, né? Dá para ler em qualquer lugar mesmo, Minutos de Sabedoria, né? Vocês podem levar para onde vocês quiserem. É um livro muito legal, que vai ser realizado o lançamento oficial em breve na revista Bula. E outro produto da revista Bula, que inclusive nos foi dado pelo diretor-presidente, dono proprietário, né? Dono do mundo, né? Carlos Willi, e a Tainá está aqui também, que é Quem Manda no Dono, né? Sim. Exatamente. Que é o segundo volume das histórias jamais contadas da literatura brasileira, do lendário Edson Aran. Tá? Esse livro que está lacrado também, é muito bacana. É a segunda edição, tudo que não entrou na primeira, que foi proibido pelos editores, porque era muito pesado, está aqui. Inclusive com a arte maravilhosa do Edson Aran, olha só. Então, o pessoal aqui vai ganhar. Então, na próxima, estejam atentos para que vocês ganhem essas maravilhas também, tá? Então, o livro do Solimar e o livro do Edson Aran. No caso aqui, do Solimar, nós temos vários exemplares, certo? Vamos distribuir para a galera. O Melina, à vontade. São leituras boas essas aí. Essa do Muito Solimar boas. eu estou contando para ler. Ele está aqui, inclusive, né? Tá o Solimar está aqui. Que legal. Então, portanto, considerem essa como uma oficina de leitura. E aí, eu vou tentar trazer para vocês uma experiência muito pessoal que eu tenho com a leitura de literatura fantástica. E como em qualquer tipo de trajetória de leitura, a minha ela é muito particular e ela pode nem sempre condizer com aquela trajetória dos demais, né? Eu penso que também aí está uma riqueza que deve ser levada em conta da trilha, desse caminho da literatura, né? Cada um faz o seu e tem leitores que nos tocam muito mais pessoalmente que outros. Tem leitores tem escritores que às vezes a gente lê e acha que todo mundo devia ler, o mundo inteiro tinha que se beneficiaria se a gente lesse aquele escritor. E quando a gente descobre que na verdade cada um tem o seu, né, e cada um acha que os outros deviam ler os seus escritores favoritos, né? Portanto, é uma trilha muito pessoal e eu vou me basear nessa trilha de leitura para refletir um pouco a respeito da literatura fantástica, que é a minha área favorita, é a área que eu estudo também, mas de uma maneira bastante aberta, de uma maneira bastante solta mesmo, mais geral, menos estrita e menos categórica do que a primeira oficina. Vai ser um pouco mais tranquilo. E eu vou pedir para a Carol passar para vocês um PDF lá no grupo da oficina, que é um PDF com alguns textos, né? Quem está aqui presencialmente já está com eles. E eu fiz um caminho diferente. Geralmente os oficineiros eles mandam os textos com antecedência, e eu achei que seria mais interessante que os textos fossem lidos agora, que a gente lesse eles juntos, para ver o que dá e o que sai disso aí. Não são textos longos, na verdade são migalhas de textos. São pequenos pedaços de vários textos que me tocam profundamente, me calam profundamente, que eu não sei se vai tocar ou calar vocês, né, mas que vão me ajudar a fazer essa trilha de migalhas, né, já baseando aí no velho conto de fadas de João e Maria, né, que vocês talvez se recordem da história. São migalhas de pão, portanto os pássaros vão comer essas migalhas e a gente não vai conseguir voltar para casa. Provavelmente a gente vai chegar na casa da bruxa, né? E aí o que vai acontecer daí em diante, vamos ver o que acontece, né? Então, portanto, eu acho que já foi mandado, né? Eu queria só saber, ter certeza que vocês todos conseguiram ver o PDF. Alguém aí podia dar um joinha, um ok no virtual? Chegou aí? Ah, legal. Chegou. Perfeito. Obrigado, Baiano. Legal. Então tá. Então essa seria a nossa trilha de migalhas, que nós vamos sair e tentar entrar, como parafraseando um livro do Humberto Eco, né, por um bosque da literatura fantástica. Como eu falei, são pequenos trechos, viu, gente? Não vai ser nada muito puxado para ler. Vai ter alguns contos maiores lá para o final, porque a gente vai estar mais dentro
da floresta, então a coisa vai ficando um pouquinho mais maluca. Mas vamos lá. E eu queria começar falando a respeito de uma experiência pessoal que eu tive em 2011. Lá nos idos de 2011, eu estava no meio da minha formação acadêmica, fazendo meu mestrado, e estava morando numa cidadezinha chamada São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu fui fazer uma mobilidade acadêmica lá, né, de Goiânia para lá. E para quem não conhece, né, São Leopoldo é uma cidadezinha que fica ali Mas não conhece, ele é do sul. Ah, olha só, que legal. É uma cidadezinha que fica bem próxima a Porto Alegre. Eu acho que sim, na região metropolitana, inclusive de Porto Alegre, perto de Novo Hamburgo. É uma cidade cujo nome é em homenagem a Leopoldina, né, a princesa, e que tem uma forte colonização alemã. Então era muito curioso, a gente passava no trem, a gente chamava de metrô, né, que levava a Porto Alegre, e a gente podia ouvir gente falando em algum desses dialetos alemães que a gente sabe que na verdade não são o alemão falado na Alemanha, é alguma coisa mais antiga, e São Leopoldo tem um pouco dessa ideia. Não é uma cidade turística, no sentido de que serão cidades que estão mais adiante, né, porque ela começa o caminho que a gente chama da trilha romântica, né, que chega lá na Serra, que vai dar em Gramado, em Canelas, mas ela está um pouquinho mais próxima da capital. Então ela não tem tanto charme, mas ela tem essa presença. E é uma cidade universitária também, né? Nós temos uma universidade particular grande lá, que é a Unicinos, que é uma universidade católica, fundada por jesuítas, e foi para onde eu fui estudar. E eu aproveitei essa oportunidade que eu tive para fazer algo que eu sempre quis fazer, e fiz naquela época, em 2011, que foi um autoexílio literário. Na época, a minha namorada estava aqui, os meus amigos estavam todos aqui em Goiânia, então eu falei, não, então quer saber? Eu vou passar esse tempo que eu tenho aqui, esse semestre que eu vou ficar aqui, mais estudando e lendo. Então eu escolhi uma pensão, morar num pensionato, o pior pensionato do Rio Grande do Sul. Ele não tinha, estava no frio, era época de inverno quando eu cheguei lá, e não tinha calefação, não tinha nada. A gente pegava uma garrafa de Coca-Cola com água quente e ficava rodando ela assim na cama para ver se esquentava um pouquinho para dormir. Só que ela tinha um benefício. Ela era próxima da biblioteca. Sim? Isso. Nem tinha escutado. Isso. Melhorou? Melhorou. Perfeito. Então, o grande ponto positivo dela é que ela era muito próxima da biblioteca da universidade. Ela ficava os gaúchos chamam de lomba, né, que é uma ladeirona assim, ficava o pensionato, e descia a lomba, tinha um lago muito bonito da universidade e tinha a biblioteca. E a biblioteca do Unicinos é uma biblioteca muito legal mesmo, assim, que deixa a gente que estuda na UFG um pouco envergonhado com a nossa biblioteca. Ela é muito grande, ela é bastante completa, tem 3 andares de livro atrás de livro, ela é bonita, né? Ela parece, sei lá, parece uma empresa, uma coisa assim. Tem muitas imagens religiosas também, é uma biblioteca que é muito legal de ficar. E eu escolhia no segundo andar, o departamento ali de línguas estrangeiras não inglês e não espanhol, era tipo russo, croata e não sei mais o que, então não tinha ninguém. Tinham várias mesas assim que ficavam nas últimas prateleiras, atrás das últimas prateleiras de livros, e eu ia para lá para ficar lendo e estudando. E essa foi a minha rotina durante esses 7 meses foram 7 meses dessa rotina. Todos os dias, acordava às 6, tomava uma chimia lá, um café, descia a lomba, cruzava o lago, subia para o segundo andar, perto do departamento de línguas russas e eslavas, sentava lá, pegava meu livrinho, o meu netbook, eu tinha um netbook pequenininho na época assim, e começava a estudar. Eu estava estudando principalmente esse livro aqui, do Todorov, Introdução à Literatura Fantástica. A minha edição velhinha, toda rabiscada. E essa era a rotina cotidiana, com exceção dos domingos, dos sábados e domingos, quando a biblioteca não funcionava. 6 da manhã, tomava café, ia para a biblioteca, sentava lá, estudava até a hora do almoço, ia para o RU, almoçava
ia para as aulas, que eram à tarde. As aulas terminavam 4 horas, voltava para a biblioteca, estudava, às 7 horas jantava no RU, voltava para casa. Todo santo dia fazendo isso. Foi nesse momento, nesse espaço de tempo que eu tive lá, que eu escrevi, por exemplo, as duas novelas, né, que foram as ganhadoras da Bolsa de Carvalho Ramos. Né, O Descobrimento da África e Um Livro Muito Vermelho. Então, foi produtivo, pelo menos, esse período de autoexílio. E para mim, foi uma experiência muito boa, foi muito gostoso. Só que aconteceu um negócio lá pelo meio dessa experiência. Foi uma terça-feira, não sei se foi uma terça-feira, mas é sempre bom que alguma coisa trágica aconteça numa terça-feira. Então, foi uma terça-feira, eu saí, tomei meu café, fui para a biblioteca e tinha um cara sentado na mesa de frente da minha. É uma biblioteca enorme. Por que ele foi escolher sentar logo na mesa de frente da mesa que eu sempre sentava todos esses dias? Era o Lord Byron. Ele tinha até uma coisa meio fleumática, assim, não sei se extravagante, mas uma coisa meio draculínea, assim, não Lord Byron, mas enfim. Era um cara bem vestido e ele sentou na frente. Tudo bem. Eu já vi isso acontecer com alguém. Isso aconteceu no Irudo. Pois é, foi mesmo, né? No Irudo Mercenário, que foi o contato, o primeiro contato, no livro do Ademir, realmente. E no primeiro dia eu fiquei um pouco chateado com isso. A vida imita a arte. Ou então a vida imita um programa ruim de televisão. É verdade. Eu pensei que seria um caso de só uma vez. Mas esse rapaz, que vou chamar carinhosamente de gaúcho, porque eu penso que ele tinha um sotaque, né? Ele passou aí todos os dias, sentar no mesmo lugar, fazer a mesma coisa que eu fazia, todos os dias. Aquilo começou a me irritar um pouco, porque o meu exílio estava ameaçado por um indivíduo que, entretanto, era silencioso, talvez fosse mais estudioso que eu, porque os livros que ele lia eram mais grossos que os meus, então provavelmente ele devia ser um cara mais inteligente. E ele não me atrapalhava em nada, e eu não o atrapalhava em nada. Ele tinha a mesma dinâmica que eu. Às vezes ele chegava primeiro, às vezes eu chegava primeiro, e nós desenvolvemos ali, eu acho que nós desenvolvemos ali, uma relação, talvez uma amizade, embora a gente nunca tenha falado mais do que algumas palavras. Quando ele chegava primeiro, eu dava bom dia. Quando eu chegava primeiro, ele me dava bom dia. Quando um dos dois saía, boa tarde, bom almoço. Era isso, a nossa relação. E isso durou por uns 3, 4 meses. Houve um único momento em que nós trocamos mais do que algumas palavras. Mas, apesar disso, eu, pelo menos, desenvolvi certa afetividade com ele. Porque quando a gente fica longe de casa e sozinho, e não tem muitas relações, às vezes a gente acaba criando afeto com esse tipo de desconhecimento, né? Às vezes a gente acaba se aproximando disso. Mas teve uma vez que eu estava, inclusive, estudando Introdução à Literatura Fantástica de Todorov, livros abertos, eu tinha chegado antes. Ele chegou, talvez tivesse um dia mais inspirado do que os outros, porque ele conversou comigo. Ele falou poucas coisas, ele falou num tom de brincadeira, né? Ele viu o livro que eu estava lendo, me perguntou o que era, eu falei, e ele falou assim: eu quero que vocês imaginem isso no sotaque sulista, mais sulista que vocês conseguirem, porque eu não consegui. Eu dormi, no outro dia eu lembrei dessa experiência que eu tive lá no Rio Grande do Sul. Ela veio assim, pum. E eu fiquei me perguntando, por que essa lembrança veio? Né? Por que eu me recordei desse gaúcho? Acho que eu não consigo nem recordar do rosto dele mais, embora recorde da voz. E de que maneira... Bom, como eu falei no começo, é muito difícil essa coisa de falar textos favoritos, né? Quem é o melhor escritor de todos. Isso é muito pessoal. E quando eu tive a oportunidade de ler esse livro, da Kozak Naif, né, Ficção Completa, do Bruno Schultz, para mim foram uma sequência de socos no estômago. Eu gostei muito desse livro, mas eu compreendo que ele não é uma leitura que todo mundo goste, né, e que talvez haja outros exemplos mais interessantes para outras pessoas do que é a literatura fantástica. Para mim, esse pequeno parágrafo é um exemplo muito interessante, muito
peculiar do que seria essa literatura fantástica do qual a gente vai tratar aqui hoje um pouco. Para quem não conhece, o Schultz, ele foi um autor que nasceu numa cidade cujo nome eu não consigo pronunciar, Drohobych, que é na atual Ucrânia, hoje é uma cidade ucraniana, mas que naquele momento pertencia ao Império Austro-Húngaro, lá em 1892, quando ele nasce. E ele escreveu em polonês, e era um autor judeu, né? Portanto, a identidade nacional dele sempre esteve mais relacionada com a Polônia e com a questão, né, da religião judaica. E a história do Bruno Schultz é uma história muito triste. Ela em si talvez seja mais fantástica e terrível do que muito do que a gente vai ler aqui. Ele é um escritor considerado um dos grandes expoentes da literatura polonesa, bastante relacionado com o Kafka, né? E ele era também pintor. Inclusive essa pintura que tem no livro, esse desenho, essa gravura que tem nele aqui, na capa do livro, é uma das gravuras dele. E ele era pintor na época quando eclode, né, a invasão nazista, e ele cai nas graças de um oficial nazista naquele período que gosta das pinturas dele, e portanto ele sobrevive pintando para esse oficial nazista. Só que em determinado dia ele está ele está morando no gueto e fazendo essas pinturas para o oficial nazista. Ele está andando na rua, um outro oficial nazista para ele na rua, dá um tiro na cabeça dele e mata. Descobre-se depois que ele morreu por uma questão de que ele era o judeu de estimação de um oficial nazista. E esse oficial nazista matou o judeu de estimação do outro. E em vingança, esse oficial foi lá e matou ele. Agora vocês pensem que vida e que morte, que fim é esse, né? E ele tem uma característica muito peculiar de escrita. Ele é diferente, por exemplo, do Kafka, que trata muito da questão burocrática e do mundo burocrático. Ele é um escritor da família. Ele é um escritor que nunca escreveu para além da sua cidade, da sua casa e da sua relação com os familiares. Toda a obra dele, que é muito curta, né, está toda aqui, está sempre relacionada com esse ambiente da cidade e da família. E ele tem uma relação, todos os contos com o pai, muito interessante, que se percebe nesse primeiro parágrafo. Né? Ele fala do pai. O segundo outono, quem tiver interesse de ler o conto inteiro, né, está nesse livro. Está no outro livro, se eu não me engano, é no Rua dos Crocodilos. Ele publicou Loja de Canelas, Rua dos Crocodilos e Sanatório sob o signo da Clepsidra. São os 3 livros de contos, sempre contos, que ele publicou. Quem tiver interesse em saber mais desse conto, eu sugiro, eu recomendo, é um conto muito interessante. Está no primeiro, viu, Caio Damar? Primeira leitura aí. E vocês percebem que ele tem a figura do pai também. O pai é sempre, nos contos dele, aquele que introduz o fantástico. O pai dele, nos contos, dependendo do conto, o pai dele enlouquece, o pai dele vira um pássaro, o pai dele vira um crocodilo, o pai dele muda de forma. Então, de alguma forma, ele traz sempre a questão da relação dele com o pai, e é sempre o pai que introduz o elemento que foge do real. Se vocês perceberem, pelo menos na minha leitura, existe na linguagem desse parágrafo um tom bastante claro, objetivo. Ele está falando de academia, ele está falando do pai dele como um acadêmico, um pesquisador, que fala de meteorologia, que está tratando que faz um trabalho, uma tese, e de repente tem um elemento ali que a coisa parece que... peraí, qual que é o elemento? Qual que é o elemento insólito desse trecho? Ele está falando que na cidade dele, o clima, a mudança do clima, depende da fermentação das obras de arte nos museus. A arte barroca guardada nos museus fermenta
envelhece e cria um segundo outono nas estações da cidade. E o pai dele foi o primeiro a sacar isso. Ele consegue fazer todo um tratado e ele defende essa tese de que a cidade tem esse outono prolongado, esse verão chinês que ele chama, por conta das obras de arte que estão no museu e por conta do processo quase vegetal que elas sofrem, guardadas, fechadas dentro de um museu. Isso é fantástico, realmente, né? Isso é muito interessante, né? E esse detalhe que transporta de uma história que está aparentemente uma descrição bastante objetiva do que é a vida de um acadêmico para um elemento que você não consegue explicar, esse é o elemento insólito. É aí que a coisa desanda. É aí que alguma coisa acontece, né? Para mim, pessoalmente, o que há de interessante nisso é um flerte com a própria poesia. É um flerte com uma certa linguagem poética. E é também uma rememoração de quando eu leio, eu me recordo do cheiro de alguns museus. Vem a sensação. Então, talvez vocês já tenham tido essa experiência de ir num museu e ver a arte antiga ou a arte nova, mas tudo fechado. Isso me recorda, né, a leitura desse conto me recorda essa sensação. Não é uma sensação racional, né, mas é uma memória, é uma memoração. Então, o que eu estou tentando sempre achar, e nós vamos tentar achar nos próximos textos que a gente vai ler, é exatamente esse momento, o elemento insólito. O momento em que você e o personagem, o leitor e o personagem se encontram diante de uma hesitação. Opa! Como assim? Como assim a estação do ano ou a temperatura depende das obras do museu? De que forma isso acontece? Isso pode ser loucura do pai do narrador? Será que ele é louco? Mas o narrador também concorda com ele. Então os dois são loucos por pensarem isso? Será que é um símbolo? Será que ele está querendo dizer uma metáfora? Será que é só um lance poético mesmo? Ele está falando isso só porque é bonito de falar? Ou será que é de verdade? Ou será que dentro daquela história, de fato, é o que acontece? Quando se chega nesse momento de hesitação, para se chegar nesse momento de hesitação, né, é preciso que o escritor, eu fiquei pensando, o que o escritor precisa para se chegar nesse momento de hesitação? Algumas características interessantes. Primeira coisa, para que você consiga chegar nisso, é preciso que haja um domínio muito profundo da linguagem. Um domínio tão profundo da linguagem que você consegue ver a sua arbitrariedade. Conhece-se tanto o ato de se comunicar e a linguagem a partir do qual a gente comunica, que você consegue perceber as suas fraquezas, as suas falhas. Você consegue brincar com a linguagem. É algo muito próximo do que a poesia, né? E isso se segue um domínio também da dimensão metafórica do sentido humano. A dimensão metafórica do sentido humano, basicamente, é a ideia de que a gente entende o mundo a partir de metáforas. De que as metáforas não são simples figuras de linguagem do fazer literário, do fazer poético. Não, são figuras de linguagem utilizadas cotidianamente. A nossa capacidade cognitiva, a capacidade de fazer sentido, parece que está totalmente vinculada com a capacidade de realizar analogias metafóricas, a capacidade de você fazer comparações entre coisas distintas. E se você domina essa capacidade de comparar coisas distintas, você pode inclusive comparar coisas que são muito estranhas. Você pode comparar museus com temperatura, você pode comparar flores com baleias, você pode fazer comparações esdrúxulas, porque há um domínio da linguagem e porque há o domínio dessa percepção de que o sentido humano tem um caráter de artificialidade. A compreensão humana tem um caráter de artificialidade. Que no fim das contas, se a gente for parar para pensar, o ato de parar para pensar é um artifício da nossa capacidade de compreender as coisas. Que a compreensão do mundo se faz a partir de relações entre coisas que não necessariamente estão relacionadas.
A poesia também faz isso, né? E se o escritor também tem um assombramento diante dessa artificialidade, essa visão mais infantil mesmo, de se assombrar com o fato de que a gente fala dessa forma que a gente fala, de que a gente acha natural a forma como a gente se entende. Como pode ser natural se é tão artificial? Como pode ser natural se é formado de linguagem? Então eu penso que o escritor que consegue fazer a literatura fantástica da forma como Bruno Schulz, para mim, de novo, gente, para mim, né, eu posso ser discordado aí, ele precisa ter esse controle, um domínio profundo da linguagem, ao ponto de conseguir perceber a fraqueza da linguagem, ou o artifício da linguagem, a compreensão de que a nossa compreensão é primeiro metafórica, ou seja, ela é baseada em relações. Eu consigo entender algo que eu não conheço a partir da relação que eu tenho com algo que eu conheço. E essa relação, ela não é sem responsabilidade. A partir do momento que você traça uma relação com alguma coisa, você traça uma forma de entender o mundo e você age a partir disso aí. E o assombramento diante dessa descoberta. E o assombramento diante de alguém que pode falar: nossa, eu posso escrever que existe um centauro, que é a relação, que é uma metáfora para alguma coisa, que é uma mistura de um homem com um cavalo, mas que pode significar um monte de coisa, porque a significação é arbitrária, a significação é construída. Não sei se eu estou viajando, mas eu penso que o escritor tem que ter esses domínios para conseguir entender ou pelo menos produzir algo que não seja simplesmente um pseudo-espelho do real, que seja uma deturpação do real. Para se deturpar o real, é preciso entender que o real é deturpável. Senão, né? Acho que pode passar. E aí vem a questão do leitor, porque isso é o escritor. E eu, como leitor, o que me atrai nesse texto? Primeiro é a hesitação. Tem um momento, não nesse conto apenas, mas em vários contos, em que você fala: opa, peraí, isso é de verdade ou isso não é de verdade? Isso é de verdade para mim e não é para o personagem? Ou é de verdade para o personagem e não é para mim? E hesita-se. Há uma dúvida. Essa dúvida pode causar desconforto, né? Em muitos casos essa é a intenção, né? Pode causar estranhamento, mas sempre vai causar um tipo de assombramento. Ou aquilo que os ingleses, né? A língua inglesa tem essas palavrinhas ótimas, pequenininhas, que às vezes são meio onomatopeicas, que os ingleses chamam de O. Isso é um verbo, inclusive. Essa AWE, que é o assombramento diante das coisas. Você ver algo de forma maravilhosa, maravilhada. Então, eu falei ali atrás, o que seria necessário para um escritor, o que me atrai no escritor que produz isso, não o que é necessário para o escritor, mas o que me atrai no escritor que produz isso, que produz literatura fantástica, e eu como leitor, o que me atrai nesse tipo de texto? É a hesitação, que gera desconforto, gera estranhamento, pode gerar assombramento sempre, e gera esse maravilhar-se diante de algo que a princípio eu não entendo. E aí tá o que, se a gente for falar de literatura fantástica academicamente, a base mais básica do que esse cara, o Todorov, não dá para fugir dele. Tem muitos outros autores que depois falam sobre a literatura fantástica, ele faz uma introdução à literatura fantástica, mas que ele fala que o fantástico é exatamente a hesitação. O fantástico é o momento em que personagem e leitor se encontram diante de algo que eles não conseguem entender. Diante do que eu vou chamar na nossa oficina de elemento insólito. Podem chamar do que quiserem, mas esse é o elemento. Pronto, ali, tanto você que está lendo quanto o personagem que está vivendo se encontram. Hesita-se. Vou só fazer um comentário, né? Mas quando esse desconforto e esse estranhamento ele é muito grande, chega a ser assim, uma coisa mesmo incompreensível, você não acha que a leitura às vezes se perde? Vai depender do que vai acontecer depois, né? Porque do momento de hesitação, o que vai acontecer a partir daí? Isso, por exemplo, acontece muito nos livros do Kafka, por exemplo, o processo. Você entende o livro, assim, a temática do livro?
nas primeiras 40 páginas, mas depois, lendo o livro todo, e também a mesma coisa lá no Castelo, assim, o livro é muito complexo, assim, ele viaja por caminhos e tal, entendeu? É como se ele saísse, tipo assim, da intenção real do livro de dizer algo. Mas é claro que você entende o livro dele, igual eu disse, nas primeiras páginas ali, como se você já entendesse o livro inteiro. Mas o Kafka, por exemplo, ele provoca esse estranhamento aí que você falou. Exatamente. Concorda comigo ou não? Concordo. Você já leu o Processo? Sim, sim. Já leu o Castelo O meu também? favorito é o Castelo, é. Pois é. Concorda ou não? Sim, o desconforto do Kafka, ele é contínuo, né? É como se não chegasse nenhum momento que você para. Passa para o próximo slide, por favor. Talvez tenha a ver com isso que o Leonardo está falando. Para o Todorov, esse estranhamento, ou essa hesitação, é o que configura o fantástico. E aí vem de gostos muito pessoais. Eu, por exemplo, gosto desse estranhamento. Eu acho que isso me prende mais do que me solta. É claro, e aí existe uma questão que a Leonardo trouxe que é interessante. Existe um limite, porque e se for tão estranho, mas tão estranho, que perde o sentido? Exatamente. Vamos tentar falar sobre isso mais pra frente. Vamos, eu também quero chegar aí algum dia, mas vamos tentar chegar devagar. Porque acontece um negócio diante da hesitação. O Kafka vai ser um pouco diferente, o Schultz também, em alguns casos. A hesitação, ela pode não durar muito. E é por isso que o Todorov diz que a literatura fantástica mesmo, ela é a mais fugidia, a mais difícil de persistir dos gêneros. Porque basta que você responda à hesitação que acaba o fantástico. Essa é a ideia que ele fala. E aí ele fala de gêneros vizinhos ao fantástico. E todos esses gêneros que são muito próximos, como o maravilhoso, o estranho, todos eles se desdobram da resposta à hesitação. Você tem algo que aconteceu. Eu fiz um trechinho de texto, pode passar, por favor. João saiu mais cedo do trabalho e foi ao boteco beber. Lá ele encontrou um centauro. Momento da hesitação. Tudo bem, eu estou andando, saí do trabalho, estou com vontade de beber uma cerveja, vou do boteco, lá eu encontro um centauro. Estamos diante do momento da hesitação, do elemento insólito. O que acontece a partir daí, segundo de novo, o que o Todorov vai falar, pode acabar com o fantástico e transportar a história para outros gêneros, como o maravilhoso, como o estranho, como a fantasia, etc, etc. Por quê? Se acabou a hesitação, acabou o fantástico. Essa é a definição dele. Eu penso que às vezes é pobre a gente ficar tentando colocar gênero em todos os contos, em toda a literatura, tentar definir caixinhas e tudo mais. Mas é uma ideia interessante de se pensar, porque a nossa tendência é querer responder ao fantástico, é querer fazer sentido disso aí. E talvez por isso, hoje nós temos uma miríade de gêneros que todo mundo chama de fantástico. Que vai estranho, maravilhoso, fantasia, ficção científica, horror, terror, etc, etc, etc. Todas essas variáveis são consideradas por muitas pessoas dentro do mesmo gênero. Mas nessa classificação, nenhuma delas é. O fantástico é quando a hesitação não acaba. É quando você não responde a pergunta. Mas se você responde, vamos supor, João saiu mais cedo do trabalho, lá foi para o boteco beber, lá encontrou um centauro. O centauro estava servindo as mesas, porque nesse mundo onde João vive, centauros existem. E eles podem ser garçons. Então tem centauros, tem górgonas, tem minotauros, eles convivem e eles são um pouco têm preconceito contra centauros. Geralmente centauros são cidadãos de segunda ordem, eles não são muito bem vistos porque eles usam calça, e sei lá, eles fazem cocô no meio da rua. E os seres humanos não gostam tanto assim dos centauros. Então há uma convivência um pouco inferior, um pouco hierárquica. Tanto é que o João vai beber e os centauros são todos garçons. O dono não é um centauro, é um minotauro, porque os minotauros são diferentes. Os minotauros já são mais importantes. Eles têm toda aquela pose e tudo mais, então eles já são donos de comércio. A partir desse momento, a hesitação já acabou. O estranho já passou. O Todorov vai dizer que isso aí vira maravilhoso.
Ou pode acontecer de que João saiu mais cedo do trabalho porque ele já estava trêbado. Ele foi beber mais. E ele viu, não foi um centauro, foi só um cara com umas ancas muito grandes. Só que ele já estava trêbado. Então ele viu que era um... Ou então ele era um esquizofrênico, ele é uma pessoa com problemas, ele está drogado. Qualquer outra explicação que seja plausível dentro do mundo do leitor e do mundo do personagem, já seria o que o Dorov vai chamar de estranho. Há uma explicação. Percebam que, independentemente de que seja, nesses dois casos, a hesitação acaba, porque nós respondemos a pergunta: mas que diabo um centauro está fazendo no boteco? Essa é a grande questão. Respondida, segundo Todorov, acabou. Interessante, né? Vamos, passa para o próximo slide aí. Aí, quando inexplicável se explica, o fantástico se desfaz. Por isso ele diz que é um gênero fugidio. E por isso ele também faz misturas. Ele chama de maravilhoso fantástico, ele chama de estranho fantástico, ele gera uma série de outras algumas subclassificações que são e não são fantástico. E é claro, isso é a visão de um autor, e fora, né, de uma discussão um pouco mais profunda, tudo isso se mistura. E quando alguém te fala, eu gosto de literatura fantástica, ele pode estar dizendo que gosta de livro de vampiro ou de Kafka. E pode ser que ele goste de livro de vampiro e odeie Kafka. Ou goste de Kafka e odeie livro de vampiro. Mas tudo está como fantástico. Eu não gosto de vampiro, mas eu gosto de fantástico. Eu gosto mais de Kafka. Tá vendo? Passa, por favor. Eu queria poder passar. Então, para essa primeira definição, você tem esses três... Sim, ok. Você tem essas três possíveis maneiras de explicar a coisa. Lembrando, fugindo da não explicação. Ó, alguém falou uma coisa interessante aí. Deixa o chat aberto. A Márcia... Muito interessante, na poesia a gente deixa assim também, né? A interpretação permeável, sem resposta clara. Exatamente, né? Essa é a ideia. Não, mas é isso mesmo, Márcia, né? É a polissemia da coisa, né? É a possibilidade de múltiplas interpretações diante de algo que a gente não consegue entender de primeira. Como ele é tão fugidio, acaba-se que no comum, com o tempo, vai se gerando uma série de outras formas. Eu fiz o sinal. Assim. Várias outras possibilidades. Terror, assombroso, fantástico, fantasia, horror, místico, maravilhoso, fábula, conto de fada, sobrenatural, absurdo, surreal, alegoria, estranho. Várias formas de definir vários gêneros distintos. E aí, claro, né, a gente pode entrar nessas definições, diferenciações, mas como eu disse, às vezes é um pouco, para mim, para essa oficina, a gente não vai tentar entrar com tanta determinação, com tanta definição em cada uma delas. A gente vai passear por algumas, sempre seguindo essa trilha de migalhas. Vamos para o próximo? Opa! Gente, o texto que está aí, antes de vocês lerem, eu queria só falar um pouquinho sobre ele, que o Ademir, inclusive, tocou no assunto, né, na oficina dele. Por quê? Eu me perguntei, ainda nessa reflexão sobre por que eu gosto do fantástico, de onde começou esse meu gosto. O César fez um comentário interessante. Eu não via que contempla a realidade brutal, menos viajanda. César, talvez tenha faltado essa, né? Talvez o estranho entre um pouco nisso aí, César. O estranho é quando existe uma explicação dentro do real, né, para um elemento que parece insólito a princípio. Loucura, pesadelo, né, alguma coisa dessa natureza. Mas poderíamos colocar várias outras opções ali naquele quadro do centauro, né? Várias outras alternativas. Não sei se respondi isso, não foi uma pergunta, né? Mas eu fui atrás de quando é que eu comecei a gostar desses elementos, né? Inclusive meu pai está participando e há muito tempo ele me deu uma coleção de contos de fada
que ele comprava na banca, toda semana tinha. E eu adorava a coleção de contos de fada. Foi talvez um dos princípios de eu gostar desse tipo de literatura. Mas não foi o principal. O principal foi a mitologia. Foi a mitologia que me atraiu mais para esse tipo de escrita e me atraiu mais para esse estudo das relações do insólito com o real, do fantasioso com o que não é fantasioso. Então eu queria que a gente desse uma olhada num pequeno trecho dessa que é considerada a obra literária mais antiga já encontrada. Provavelmente não é a mais antiga, porque tem muita coisa que se perde e que está escondida ainda debaixo da areia, de alguma ruína, de algum sítio arqueológico. Mas hoje se considera a obra literária, né, uma narrativa épica, mais antiga que nós conhecemos. Antes da gente ler, eu quero só falar uma coisinha, por favor, não leiam ainda. Eu quero só frisar a questão da antiguidade desse negócio. A epopeia de Gilgamesh é parte do acervo literário dos sumérios, a civilização que inventou a escrita. Ele tem mais de 4.000 anos. E existem algumas características muito importantes dessa epopeia que eu vou falar depois que a gente lê ela. Mas é super interessante, ou super, sei lá, me dá um arrepio assim, pensar que as palavras que a gente vai ler agora, que nós vamos ler agora, elas são mais antigas. Vamos lá, né? Elas são mais antigas que Ademir Luiz. E é fácil. Mais antigas que... deixa eu ver quem mais que eu tenho aqui. Que o Bruno Schultz. Mais antigas que o Kafka. Mais antigas que Machado de Assis. Mais antigas Homero. que Flaubert. Eu estou indo assim, gradativamente. Tá Mais antigas Desculpa. que Homero. Só fazendo uma observaçãozinha pequenininha. Os sumérios inventou a escrita e a cerveja também. Aí, ó, então foram grandes contribuições, né, para a civilização, ou para a falta dela também. também. Feminina. Ah, é? Essa eu não O sabia. vinho era masculino e a cerveja feminina. Olha isso, interessante. Enfim, aprende-se tudo um pouquinho todo dia, né? Mais antigo que Homero, mais antigo que a Bíblia, que o Velho Testamento, que o Novo Testamento, que o Velho Testamento, mais antiga que o Livro dos Mortos, dos egípcios, que o Ramayana, que o Mahabharata, dos hindus. Apesar deles dizerem que não, né? Eu digo que sim, os assiriólogos e os egiptólogos têm uma bronca com isso aí. Eu concordo com você. Então aquelas pinturas que a gente vê nas pirâmides, os hieroglifos, essa história é mais antiga que eles. Existe um trecho dessa história que inspirou um trecho da Bíblia, vários trechos da Bíblia. Então a gente está lendo a história mais antiga. Não é para ser mais exato. Não é para ser mais exato. Mais antiga que a gente conhece. Ela estava debaixo da terra, em tabuinhas de argila, como essa que tem no próximo slide. Na biblioteca de Nínive. Na biblioteca de Nínive. Vamos ler primeiro, depois eu conto mais algumas coisas interessantes sobre a história. Eu vou ler na tábua, pode ser? Pode ser, é no tablet. Essa aí é uma réplica, né? Não, é um original. Esse trecho aqui é outro. É o trecho, né? Vamos dar uma lida? O que é isso? Deixa eu ver. Essa é a melhor edição. É a mesma, só que
Eu explico. Pronto? Ok, essa é mais tranquila, né? Um poema. O pessoal do virtual aí, alguém me dá um ok que já tenha lido, só para eu saber. José Fábio conosco, autor de literatura fantástica. Oh. Grande autor, inclusive. Sim, José Fábio. Bom, gente, vamos lá. É bem curioso, né, a escrita. O Gilgamesh, também conhecido como Bilgamesh, existem duas edições muito interessantes e muito importantes para a leitura. Quem tiver interesse nesse tipo de literatura, uma que o Ademir já tinha sugerido, né, que é essa autêntica aqui, da autêntica. E essa aqui é do Jacinto Lins Brandão, que é um cara assim, muito foda nessa área. Ele traduz diretamente do cuneiforme, inclusive. E ele fez essa versão mais para estudo, né? Quem tem textos explicativos bem legais e tem todas as incompletudes da obra, né? Porque, como vocês podem supor, pelo que vocês estão vendo aí da plataforma em que ela está registrada, esse é um texto bastante incompleto, tem um buraco. E aí ele fez uma outra versão, que é essa aqui, ó, também do Jacinto Lins Brandão, que é a versão completada. Então, quem quiser um gosto do mais original, seria essa aqui, Epopeia de Gilgamesh. Quem quiser uma leitura um pouco mais fluida, é esse aqui. Os dois livros são lindos, vale muito a pena. Suspeita-se, né, que a versão mais antiga dessa história seja do século 21 a.C., ou seja, isso vai dar 4 mil anos, né, antes da gente. E existem algumas especificidades dessa história que tornam ela ainda mais interessante. A primeira delas é que essa talvez tenha sido um dos primeiros best-sellers da história. Porque você tem versões desse mesmo conto, dessa mesma narrativa, em várias línguas diferentes do Oriente Médio, do Sumério, no Acádio, no Hitita, e em várias regiões ali, distantes umas das outras, encontradas em épocas distintas. O que se supõe é que essa história tenha viajado por muito tempo, por muitos lugares. E só recentemente nós descobrimos ela, né? O mundo contemporâneo, moderno, descobriu ela muito recentemente. Mas é possível que ela tenha sido talvez a história mais famosa ou mais célebre da Mesopotâmia, da região ali do Iraque, Irã, por pelo menos 2000 anos. É uma história conhecida por todos. Então eu brinquei da questão dos hieroglifos, né? que o Gilgamesh é anterior. Provavelmente quem escreveu os hieroglifos tenha lido a Epopeia de Gilgamesh. Era uma história conhecida e era uma história famosa, né? São 12 tabuinhas. O nome Epopeia de Gilgamesh é dado por causa do personagem principal, mas costuma se chamar ela também pelo primeiro verso, que é ele que o abismo viu. Esse é o primeiro verso. E é um verso fantástico, né? Ele que viu o abismo, ele que o abismo viu. Eu vou cometer uma indulgência para mim, sacrificar vocês um pouquinho. Eu vou contar a história, se vocês me permitirem, porque eu considero ela uma história muito legal. Resumida, claro, porque ela é um pouco longa, mas ela conta, né, a história desse cara chamado Gilgamesh, ou Bilgames, que era um rei de Uruk. Uruk é uma das primeiras cidades, né, conhecidas da Mesopotâmia e da civilização. E Gilgamesh, ele era um rei muito forte, ele tinha ascendência divina, e a história começa falando dos feitos dele. Foi ele que ergueu as muralhas de Uruk, e isso é considerado uma coisa muito grandiosa. E ele que foi atrás do cedro sagrado e venceu um monstro chamado Humbaba, que guardava o cedro. O cedro ficava no Líbano. E
existem relatos históricos, inclusive de egípcios, da importância do cedro como madeira, como material para produzir templos. E existiam incursões e excursões militares que iam até essa região para tirar o cedro e trazer para suas cidades, para os seus lugares. Então ele começa engrandecendo o Gilgamesh. Só que o Gilgamesh não é a flor que se cheira. Logo depois que se engrandece, começa a se falar que por causa da força dele, que por causa da potência dele, ele era um belo de um filho da puta. Ele era um péssimo rei, um péssimo déspota. Ele tinha um controle sobre a cidade muito forte, e ele tinha algumas regras que ninguém gostava. Uma delas era poder se dormir com as noivas antes do casamento. Então, se fosse acontecer um casamento, ele tinha primazia sobre as noivas. Ele dormia com elas antes do noivo. Ele também saía pela rua caçando briga com qualquer jovem que aparecesse. Como ele era muito mais forte, não tinha ninguém que não tinha um olho roxo por causa dos arrombos de masculinidade do povo do Gilgamesh. Então, ele é descrito inicialmente como um péssimo imperador. Como um péssimo imperador, não, desculpa, gente. Como um péssimo déspota. Como um péssimo chefe. E é tanto que os deuses mesopotâmicos resolvem dar uma solução para isso. Eles se reúnem e falam que assim não dá, assim não tem como. É preciso que haja uma solução para esse problema do Gilgamesh. Eles então criam um outro homem, chamado Enkidu. O Enkidu, ele é tão forte, tão grande, tão poderoso quanto o Gilgamesh. Só que o Enkidu, ele é criado no meio do mato, no meio da selva, na selva não, da floresta. Ele é um homem não civilizado. Rústico. Mais que rústico, ele anda com os animais, se comunica com os cervos, bebe no poço junto com os bichos. Não se veste. Isso, ele anda por aí sem civilização. Um caçador o encontra, né, na selva, fica com medo dele, fala para o pai: olha pai, eu estava ali caçando e vi um homem gigante, pelado, andando junto com os bichos, comendo com os bichos. Eu estou com medo desse cara, que é isso? O pai dele resolve ir até Uruk, e pedir alguma forma de ajuda. Ele vai até lá, e ele é recomendado a levar ele é aconselhado pelo templo a levar com ele uma prostituta, Shamhat. Mas isso é interessante, porque nós estamos falando de um período histórico em que a prostituição não tinha o caráter que ela tem hoje, pejorativo. A prostituta Shamhat era uma sacerdotisa de Ishtar. As sacerdotisas daquele período eram prostitutas. E a prostituição sacrificial, a prostituição religiosa, era vista como algo muito nobre. Tanto é que a ação da Shamhat é importantíssima em toda a história. Ela vai de livre vontade com o caçador, e é ela quem civiliza Enkidu. Ela civiliza Enkidu dormindo com ele. Ele leva ela para a selva, ela encontra a fera, deita com ele, e ela começa a ensinar a ele como ser um ser humano. A partir do momento que ele se deita com ela, os animais não reconhecem mais ele. Ele sente a necessidade de vestir roupa. Ele sente a necessidade de beber cerveja, embora seja feminina, mas ele quis beber cerveja, viu, na história do Gilgamesh. E de comer pão. Comer pão e beber cerveja são símbolos da civilidade. Há um paralelo aí com uma história bem antiga também, né? A ideia de que depois do sexo, ele precisa se vestir, ele se torna civilizado. Então a Shamhat ensina ele a falar e dá a ele um propósito. Ela fala: vai para Uruk e se encontra com Gilgamesh. Ele está causando mal na cidade. É preciso que alguém resolva isso. Você é tão forte, você é tão grande, vai lá e faz alguma coisa. E assim,
depois de algumas outras histórias, ele se torna homem e vai até Uruk. Ele chega em Uruk no momento em que Gilgamesh está clamando o seu direito de dormir com uma moça. Ele está lá na frente da casa dos pais da moça, clamando isso aí. O Enkidu chega, Enkidu olha para o Gilgamesh, Gilgamesh olha para o Enkidu, o que eles fazem? Eles caem na porrada. Eles começam a se bater ali no meio da rua. Se pega de porrada, fica se batendo, e disso aí surge uma amizade. Depois dessa porradaria, quando eles percebem que nenhum dos dois vai ganhar, eles nunca mais se separam. Essa questão da amizade também é interessante, porque o Gilgamesh sonha com o Enkidu antes dele chegar. E em todos os sonhos, às vezes o Enkidu é um machado, às vezes o Enkidu é um pássaro. Ele faz sexo com essas coisas. Então, não fica muito claro se é só uma amizade. Em muitos momentos, existe a questão de que ele vê o Enkidu como uma noiva também. Interessante. Outros tempos. Interessante. E aí, juntos, eles começam a fazer várias aventuras, né? Duas das mais importantes são ir até o bosque de cedros, atrás de matar um monstro chamado Humbaba, para trazer o cedro para Uruk. E outra aventura é quando Ishtar, ou Inanna, né, a rainha, a princesa, a deusa, uma das deusas mais importantes do panteão, se apaixona por Gilgamesh e quer dormir com Gilgamesh. E Gilgamesh fala: desculpa, não, eu já vi o que aconteceu com seus últimos amantes, todos eles morreram, eu não quero dormir com você de jeito nenhum. E ele dá um pé na deusa, e a deusa fica muito brava. Ela vai atrás do pai e fala: pai, ele não quis ficar comigo, me dá o touro do céu. Ela consegue o touro do céu, que é a constelação de touro. O touro do céu desce para tentar destruir Gilgamesh e Enkidu, e os dois matam o touro do céu. Então tem aventuras assim interessantes. E o que acontece? Tantas eles fazem que os deuses resolvem que está demais, porque eles mataram o touro do céu e eles mataram Humbaba, o monstro. Então eles têm que morrer. Os deuses decidem que é necessário dar um fim em Gilgamesh e Enkidu, mas não os dois, em um só. Enkidu é o escolhido para morrer. Ele sonha com isso e vai morrer. E o Gilgamesh é informado de que seu melhor amigo, talvez amante, morre. Ele morre, Gilgamesh fica arrasado, acabado, e em seguida ele percebe a própria mortalidade, a própria efemeridade. Na morte do amigo, ele reflete: não, ele morreu, eu também vou morrer. E eu não quero morrer. Eu tenho medo da morte. E por causa disso, já sozinho, sem Enkidu, ele resolve fazer uma viagem até os confins do mundo, onde existe um homem que se diz que não morre, que é eterno. Utnapishtim, o único sobrevivente do dilúvio. Esse homem, que na época do dilúvio teve contato com os deuses e foi informado que ele deveria construir uma arca para sobreviver a um grande dilúvio que inundaria o mundo inteiro, é o único homem na face da terra que não morre. Ele é imortal. Ele construiu a arca, subiu o dilúvio, desceu o dilúvio, ele achou um lugar para ficar e os deuses deram a ele a imortalidade. Gilgamesh decidiu: eu vou até esse cara e vou descobrir qual que é o segredo da imortalidade. E aí ele faz uma aventura longa, é um épico, né? Vence várias batalhas, não batalhas não, ele conversa com vários personagens e chega finalmente até a casa onde Utnapishtim vive com a sua esposa, os dois imortais. Então, o único homem e a única mulher que não morre, né? E quando ele chega lá, tem um momento anticlimático da história, porque o cara fala: olha, o Gilgamesh pergunta: qual que é o segredo da imortalidade? Ele fala: não tem. Eu só sou imortal porque os deuses não sabiam o que fazer comigo, que eu sobrevivi ao dilúvio. Então eles falam assim: você pode ficar vivendo aí, fica vivendo, não tem problema não, mas não tem um segredo. E o Gilgamesh fica muito chateado com isso, porque ele percebe que então não tem saída, não tem jeito dele ser imortal igual. Foi um caso único. Mas a esposa
do Utnapishtim, e vocês vão me desculpar, eu não me recordo o nome, ela diz, não, fala para ele da planta da juventude. Pelo menos isso ele vai poder voltar para casa com prêmio de consolação. Você não vai ser imortal. Mas existe uma planta no fundo de um lago que, se você comer, você volta aos seus anos dourados. Você volta aos seus anos de juventude. Ele vai atrás dessa planta, ele mergulha no lago, acha a planta e fala, vou levar essa planta para a cidade, vou comer e vou distribuir entre os meus cidadãos, entre os meus súditos, né? E todos vão ser jovens de novo. Só que no meio do caminho, ele está muito quente, é o deserto, ele acha um lago, tira a roupa para dar um pulo, um banho, nada no lago um pouquinho, deixa a planta junto com a roupa, vem uma cobra e come a planta e troca de pele. Por isso que a cobra troca de pele, porque ela comeu a planta da juventude. E acabou. Ele volta para casa sem ser imortal e sem o prêmio de consolação. É anticlimático assim total. É uma desgraceira, mas enfim. Acaba a história com ele retornando e falando-se novamente das muralhas que ele construiu, da obra que ele manteve para além do tempo. Mas ele mesmo, Gilgamesh, não conseguiu ser imortal. E não conseguiu a juventude. Desculpem, eu adoro essa história. Mas tornou-se sábio. Mas se tornou sábio. Exatamente. Ele se tornou um chefe, um ditador, um rei melhor. Né? Porque ele, no final, ele pensa, eu vou distribuir essas plantas para os meus súditos, para todos serem jovens novamente. É uma história, ao mesmo tempo, que ecoa do distante, mas ela também é muito atual em muitas coisas. Né? E vocês viram aí os ecos de várias histórias que posteriormente, provavelmente, foram influenciadas por esse conto. Não sei se eu falei muito, mas é legal. Não, tá ótimo. Perfeito. Mas é onde você percebe aí o estranhamento que você estava falando do... Vamos lá. Deixa eu... desculpa, eu não sei se... Luiz, obrigado, Luiz. Luiz Fafal, a lenda. Luiz Fafal, ok. Sim. Eu vou... tem vários elementos ali, mas vamos pegar um elemento que está nessa história, nesse trecho da história que a gente pegou. Onde que está o elemento fantástico ou insólito nessa história? Tem dois, mas eu vou pegar, gente, o último verso. E a sua altura de 11 côvados é a sua altura. Estão vendo aí? Exato. O que é um côvado? O côvado é uma unidade de medida que tem várias... que pode ser equivalente a vários metros diferentes, dependendo da época. Nessa época, o côvado é mais ou menos 50 centímetros. Acho que hoje é 66, né? Talvez isso. O que é uma pessoa de 11 côvados de altura? 9 metros. Não, 3,60 metros. 5 metros, não? Não. Se é 50 centímetros o côvado da época, 11 vai dar mais de 5 metros. Ele é um indivíduo de 5 metros de altura. 5 metros, é verdade. Pode passar, por favor? Não, é porque eu estava assim, me referindo ao... Na hora que você falou, do côvado. Ele é um gigante. Aí está o elemento insólito que eu quero trabalhar. Peraí, mas esse cara é um gigante? Ele é 3 terços Deus e 2 terços... Não, 2 quintos, como é que ele fala aqui? 2 terços dele é um Deus, 1 terço é humano. E ele tem 5 metros de altura. Depois, o resto do conto, da história, vai falando que ele tem quase 2 metros de perna, é um cara gigantão. Esse elemento insólito é o que eu queria trabalhar. Aqui está o que me assombra de início. E eu fiquei me perguntando, o que a gente pensa diante desse elemento insólito? Como escritor, como leitor e como personagem. O que os personagens da história pensam diante de um cara de 5 metros de altura? O que o escritor que escreveu a história pensa para colocar um cara de 5 metros de altura na história? E o que o leitor pensa quando lê a história de um cara de 5 metros de altura? Vamos fazer esse exercício? O escritor e o leitor
é extremamente difícil a gente saber. O escritor, principalmente. O Brandão fala que a versão que ele utilizou no Gilgamesh é de um cara chamado Sinlequi Unimi. Esse nome pode estar totalmente errado. Ele era um adivinho sumério que teria escrito essa versão. Mas como nós não sabemos quem é o autor da primeira versão do Gilgamesh, como é que a gente vai saber o que o escritor pensou ao escrever a história de um gigante? A gente pode só supor. É difícil saber. Mas, por exemplo, pode ser que ele quisesse engrandecer o herói. Literalmente. Ele quer dar mais importância para o cara do que ele teve, bota ele gigante. Pode ser que ele quis isso. Pode ser que ele estava, na verdade, seguindo uma tradição muito rígida de histórias. Todo mundo diz que ele tem 5 metros de altura. Eu vou dizer também. Eu sigo a tradição. Pode ser isso. Pode ser que seja um erro na tradução. Aí já não é um problema do escritor, né? É um problema do leitor. Pode ser que o escritor acreditasse que ele tivesse 5 metros. Se você parar para pensar que Gilgamesh foi, provavelmente... O Baiano falou que está pensando no pivô de basquete, né? Hoje em dia, os pivôs de basquete estão quase que isso aí, né? 5 metros de altura. 2,5, tá bom. 2. Shaquille O'Neal. Tipo isso. 2 Shaquille O'Neal um em cima do outro, assim. Pode ser que ele acreditasse que o cara fosse gigante. O Gilgamesh provavelmente foi um rei verdadeiro. Ele consta em algumas listagens, genealogias reais da época. Mas essas genealogias reais falavam que, por exemplo, o Lugalbanda, que foi um rei anterior a ele, reinou por 1.200 anos. E ele reinou por 120. Então, é possível que o escritor de fato acreditasse que naquela época que Gilgamesh foi rei, porque lembre-se, essa é uma história do passado. Inclusive para o escritor. Quem escreveu isso estava falando de uma história que aconteceu no passado. Então, naquele passado, talvez houvesse gigantes na Terra. A ideia de Era do Ouro, né? É a velha ideia que usam os gregos da Era do Ouro, A né? Bíblia mesmo relata, por exemplo, Golias, né? 6 côvados e um palmo. Matusalém, que viveu Daria mais tantos ou e menos tantos anos. 3,70 metros. Exato. Agora, o que o Calidomar levantou é interessante, porque, por exemplo, na Bíblia, o fato de que a altura foi escrita e tal, é um elemento que aparece na narrativa. Então, quer dizer, quando Davi enfrenta o Golias, ele enfrenta um gigante de fato. Sim. Agora, acontece no Gilgamesh a descrição da altura, mas isso não interfere na narrativa. Ele não é descrito como alguém que tem dificuldade, enfim, em achar objetos, ou então se relacionar com as você subentende isso porque os inimigos dele são muito grandes. Sim. Né? Se você pensa no touro do céu, um cara grande mais facilmente venceria ele. Sim. Mas ele não bate a testa na sua região, uma porta, ele não tem dificuldade de sentar numa cadeira. Né? Isso não é descrito. Isso não é importante para esse escritor, de alguma maneira. Sim. Né? Mas é interessante a gente refletir isso. E o leitor? Como é que os leitores... Talvez, desculpe, mas será que aí não entra aquela coisa do Elmar, do Mimesis, né, da diferença da narrativa? Ele compara a grega, né, e a hebraica. Mas talvez tenha algum coisa nesse sentido também. Inclusive, sobre esse aspecto, eu vou falar sobre... Peraí, tem o Mimesis aí? não, isso aqui. Ah, Bovente, sim, isso é maravilhoso. A gente vai trazer isso aqui daqui a pouquinho. Né? Então, a gente pode especular sobre qual que era a motivação do escritor na hora de escrever isso, na hora de colocar esse personagem. Inclusive, uma das motivações mais fortes é a ideia da tradição mesmo, de que se escrevia assim e se falava assim desses personagens. Né? Em civilizações ou em culturas em que a tradição tinha um aporte muito forte, isso nem era colocado em questão. São formal quase falar isso, né? Lembrando, gente, que a gente está falando de uma civilização que era tão da escrita quanto a nossa. É claro, em menor dimensão. Hoje muito mais gente lê, mas os poucos que liam na Babilônia, ou na Suméria, ou na Acádia, eram profundos leitores. É uma civilização da escrita. A quantidade de tabuinhas de argila que existem para serem traduzidas passa dos 40, 50 mil tabuinhas que ainda nem foram traduzidas.
e são encontradas o tempo todo. Eram civilizações que escreviam muito. Essas tabuinhas é antes do papiro? Antes do papiro. Antes. É escrita cuneiforme, né? Que é aquela que é feita... Cuneiforme. Exatamente, com Símbolos, né? são símbolos, né? Exatamente. Então a gente pode só supor. Quanto ao leitor, também fica difícil, porque você está falando de uma história que foi contada por 2000 anos para leitores muito diferentes. A gente tem dificuldade de saber o que o leitor achava. Será que o leitor entendia que era um gigante? Será que ele entendia que o escritor estava puxando o saco do personagem? Será que ele entendia isso como um recurso poético e achava bonito que ele fosse gigante? A gente não, é difícil saber, mas uma coisa a gente consegue saber: como é que o leitor moderno lê essa história? Porque nós somos leitores modernos. Achando isso muito fantástico. Talvez, né? Achando isso muito fantástico. E achando que realmente ele era dessa. Fora da realidade. Ou talvez que ele realmente fosse dessa altura. Aí, duas pessoas achando coisas diferentes aqui. Interessante, né? A gente, geralmente, coloca essa história num termo, num conceito. Bastante genérico, mas que a gente usa muito. Mito. A gente chama isso de mito. Verdade. Acho que pode passar o slide. Eu vou... Eu não sei porque eu fiz slide. Até porque tudo aquilo que não se prova vira mito mesmo. Seguinte. Mito. A gente chama isso de mito. O leitor atual pode chamar essa história de mito. O leitor comum, não o que estuda isso, vai chamar de outras coisas. Mas, em geral, a gente chama isso de mito. E a gente chama muita coisa de mito. Verdade. Mas o que significa mito, afinal de contas, né? Bolsonaro, eles chamam de mito? Fora a questão básica, né, e importantíssima da ideia de mito como sendo uma história falsa, né, uma história mentirosa, uma história que não faz sentido, existem algumas maneiras que as pessoas costumam entender o que é um mito. A antropologia, ela fez um grande favor, ela foi muito útil para a gente conseguir entender um pouco das mitologias do mundo. Mas, ao mesmo tempo, houve um efeito colateral do uso da antropologia para entendimento de mito, que foi que a gente chama de mito uma porrada de histórias diferentes. A gente chama de mito desde a história de Teseu e o Minotauro na Grécia, até o conto folclórico dos povos Javaé da Ilha do Bananal, passando pela mitologia ainda viva do hinduísmo, até a história de como é que Thor chegou a Jotunheim, lá na mitologia nórdica. Chama tudo de mito, né? São histórias diferentes e a gente coloca tudo no mesmo balaio, nesse grande conceito guarda-chuva que é mito. Eu fiz uma tese de doutorado em relação a mito e eu não vou encher o saco de vocês com isso muito. Então, mas eu queria tratar de 4 formas como o leitor moderno entende o mito hoje. Só para a gente entender um pouquinho isso. Vai ser útil daqui a pouco na próxima migalha. O Solemar já colocou aqui que um côvado é 0,45 metros, né? Aí, valeu, Solemar. Malditos físicos. Malditos físicos. Então, primeiro a gente tem essa ideia de que o mito é uma história antiga, né? A primeira ideia de mito é que o mito é uma história que não é real. Contradiz história com ficção com fato, realidade com ilusão. O outro aspecto é uma narrativa, uma história que é antiga, uma história que vem de outros momentos, como se só os antigos fossem capazes de produzir mitos e nós não mais, apesar, né, do atual contexto. Mas existem 4 abordagens básicas, ou mais de 4, como geralmente se fala a respeito do mito: o evemerismo, o mito hermético, o mito alegórico e o mito inconsciente. Vamos só passar rapidinho por isso aqui, que eu não quero encher o saco de vocês demais com isso. Evemerismo é uma forma de ver o mito que vem de um personagem real chamado Evêmero, um grego, que tem uma história muito interessante. Ele escreveu um livro, e nesse livro ele relata que ele foi um dia para uma ilha e descobriu a data de nascimento de Zeus. Ele descobriu que Zeus, o deus dos gregos, foi na verdade um rei que viveu há muito tempo e que com o tempo foi sendo divinizado até se transformar na figura de Zeus.
Essa história que o Evembro descobriu é, evidentemente, um mito, né? Ela não é real. Mas ela constrói a ideia de que os mitos são uma forma meio mambembe de história, que todo mito tem um fundo de realidade. Que, na verdade, Hércules foi um cara que existiu de verdade, Gilgamesh foi um rei real que estava em algum lugar, que Rômulo e Remo realmente foram pessoas que estavam em algum mundo, e que a forma mitológica é a forma como os povos de antigamente contavam a sua história, só que sem a racionalidade da nossa forma de contar a história. Então todo mito tem um fundo de verdade. A gente às vezes vê os mitos dessa forma, né? Então, se você conta a história de um mito sobre um monstro que acontece alguma coisa, é porque na verdade você está explicando que esse monstro era um cavalo. Na verdade, você nunca viram um cavalo, chamavam aquilo lá de monstro. Então, tem um fundo de realidade. Essa é a forma do evemerismo. Muitos leitores modernos leem os mitos dessa maneira. O mito hermético é uma derivação dessa forma que entende que, na verdade, os mitos não passam de símbolos. É um código para coisas da natureza. Então, Júpiter, na verdade, é um planeta. Hermes, na verdade, é um elemento químico. Mercúrio, e que nas histórias antigas, os antigos codificavam em segredo os seus conhecimentos sobre a natureza, sobre a química, sobre a física, em forma de histórias fantasiosas. Então todo mito, na verdade, é um código, é um segredo. Por trás de um mito tem um segredo. Esse segredo pode ser o segredo para te levar a fazer qualquer pedra virar ouro. Os alquimistas acreditavam muito nessa história, nessa forma de ver os mitos. E a gente ainda vê alguns mitos como isso. Nossa, na verdade os antigos tinham um conhecimento muito maior que o nosso. Só que eles não falavam esse conhecimento de cara. Não, eles falavam isso de forma simbólica. Então, quando Leda é cortejada por Zeus em forma de cisne, na verdade aí tem uma fórmula de alguma reação química para transformar alguma coisa em alguma outra coisa. Então essa é uma outra maneira que os leitores atuais veem o mito, como sendo um segredo de algo da natureza. Um conhecimento que não se tem. Por exemplo, tem muita gente que procura nos mitos o caminho para Atlântida. Né? Atlântida, que é citada uma vez em uma fonte histórica, que todo mundo acha que existe e tal. E você tem essa questão. Então os mitos como sendo esse segredo. Ou você pode ter a ideia do mito alegórico também. Né? O mito como sendo, na verdade, uma representação da moralidade. O mito alegórico dá a entender que todos os povos antigos eram escritores de autoajuda. Todos. E toda a história que vem de uma comunidade indígena do passado, de um grego da época dos helenos, ou do hindu, do hindustão, na verdade está te ensinando uma experiência muito válida para as suas finanças. O mito alegórico. É o mito entendido como um código também, como hermético, mas moral, um código de conduta. Uma ideia de que os mitos estão te ensinando a viver. Muitos leitores contemporâneos leem os mitos dessa forma. E aí, por fim, também uma contribuição da psicologia, tem a ideia do mito inconsciente. Alguns leitores também entendem o mito como sendo, na verdade, uma manifestação do subconsciente, do inconsciente, de aspectos e forças primais dos seres humanos. O mito aqui é colocado próximo ao sonho. O mito é uma porta para a infância da humanidade, para a infância da história mental dos seres humanos. Muita gente também entende mitos dessa forma, né? Mas afinal, o que é o mito, né? Tem um cara muito interessante, um autor, um historiador, chamado Paul Venn, que escreveu um livro difícil pra caramba, para quem não é historiador, né? O Ademir é historiador. Eu não. Então é difícil. Chamado Os Gregos Acreditavam nos Seus Mitos. Uma pergunta. Dá para estender isso. Os assírios, os babilônicos acreditavam em Gilgamesh? Acreditavam nos seus mitos? E todo o livro, o esforço dele, é para fazer a gente entender. Os gregos acreditavam nos seus mitos? Os antigos acreditavam nos seus mitos? Depende. Essa é a resposta. Depende de quais gregos
e depende de quais mitos. Porque quando você pega uma história, como por exemplo Édipo, do Sófocles, né? Foi uma história construída para ser apresentada no teatro. Ele pega alguns mitos antigos gregos que existiam, algumas histórias antigas que existiam, mas ele refaz essa história. Ele reconta essa história. Era para o teatro. Era ficção. Talvez fosse. A gente, por ser contemporâneo, por ser moderno, a gente cai no problema de achar que os antigos não tinham a mesma multiplicidade de função da leitura que a gente tem. Como se todos os antigos pudessem acreditar sempre na mesma coisa. E a gente acredita em coisas diferentes. Tem gente que de fato lê, por exemplo, a Bíblia e entende aquilo de forma literal. Não, isso foi o que aconteceu. É exatamente o que aconteceu. Tem gente que entende aquilo de forma simbólica. Não, isso é uma alegoria para algo que aconteceu. Tem gente que acha que lá é literatura fantástica. Por que os antigos não poderiam ser assim também?